Eu queria ler um texto com você. Abre a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 6. Lá fala sobre a primeira multiplicação de pães que Jesus fez. Então, no livro de Marcos cita duas ocasiões que houve multiplicações de pães. A primeira está registrada em Marcos no capítulo 6 e a segunda ocasião está registrada em Marcos no capítulo 8. Então eu quero ler o capítulo 6. A Bíblia diz assim: aos apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venha comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então esses dois versículos eu li aqui no momento do louvor. Ele não é o foco do que eu quero falar hoje, mas eu quero falar algo que Deus falou comigo hoje de manhã. Os discípulos estavam trabalhando, correndo de um lado para o outro, pregando a palavra. Então a Bíblia diz que eles reúnem com Jesus, e quando eles reúnem com Jesus, eles dão um relatório para Jesus. Jesus ouve o relatório e percebe que eles estão cansados. Então Jesus fala, como eu disse: vamos para o deserto junto comigo para vocês descansarem. É interessante que Jesus dá o descanso para os discípulos depois que eles dão um relatório para Jesus. Olha a importância do relatório. O relatório aqui nada mais é do que a sua oração. O grande problema nosso é que nós damos relatório para o nosso chefe, para a nossa esposa, para o nosso marido, para a vizinha, para os pais, mas nós não gastamos tempo dando relatório para Jesus, sendo que Ele é o único que pode te dar descanso. Depois que os discípulos deram um relatório, Jesus ouviu e falou assim: vamos para um lugar deserto junto comigo para você descansar. Você quer ter descanso? Não adianta você pôr relatório no seu Facebook. Não adianta você escrever lá no seu Facebook: se sentindo triste, hashtag se sentindo magoado. Não adianta você colocar lá indiretas, que não vai resolver, não vai trazer descanso. A única coisa que pode trazer descanso para você é um relatório para o Senhor. Foi o que os discípulos fizeram. Depois que eles deram o relatório, o Senhor deu descanso. Você quer ter descanso? Pare de dar relatório para os seus amigos. Pare de querer dar relatório para o pastor. Para de esperar que o seu líder possa fazer algo. Comece a dar relatório para Cristo, porque Ele é o único que, mesmo que você esteja no deserto, pode te dar descanso. Não é tremendo isso? Os discípulos então foram com Jesus, e a Bíblia continua dizendo assim: então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que viram retiraram-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto. Repete comigo: lugar deserto. E já é tarde. Repete: já é tarde. Já é tarde, isso. Manda embora o povo para que possam ir a campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, Jesus, porém respondeu: deem-lhe vocês algo para comer. Eles disseram: isto exigiria 200 denários, é o dinheiro deles. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar-lhe de comer? Bom, então, o que está acontecendo? Os discípulos deram um relatório para Jesus. Jesus então fala para os discípulos: vamos para um lugar deserto junto comigo para descansar. Quando eles chegam no lugar deserto, vocês notaram aqui, né? A diferença, né? É pregação acústica. Aí a Bíblia fala assim que Jesus foi com eles, mas o povo que estava vendo Jesus ali perceberam e falaram assim: eles estão indo para outro lugar. Eles foram a pé correndo, e quando Jesus chegou com os discípulos no lugar que estava combinado deles descansar, o povo já estava lá antes deles chegarem. Então a Bíblia diz que Jesus compadece deles, Jesus sente pena, compaixão daquele povo. A Bíblia não diz que os discípulos sentiram nada disso. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu. Por quê? Porque essa é a natureza de Cristo. A natureza de Cristo é se compadecer. Você sabe que o meu sogro, o pastor Almir, ele conta uma história que eu acho muito interessante. É a história do Denis Pimentinha.
Então o Denis Pimentinha, lembra daquele filme, desenho do Denis Pimentinha? Ele sempre fazia muita bagunça, muita arte. O seu Wilson sempre queria acabar com o Denis Pimentinha. Mesmo que ele tinha feito um monte de coisa errada, quando ele chegava na frente da senhora Wilson, a senhora Wilson fazia o quê? Dava um biscoito para ele. Não era assim? Abria aquele pote de biscoito. A história fala que um dia perguntaram para a senhora Wilson: poxa, mas esse menino faz tanta coisa errada e a senhora continua dando biscoito para ele? A senhora Wilson falou assim: essa é a natureza do Denis Pimentinha. E essa é a minha natureza. A minha natureza é dar mesmo que ele não mereça. É interessante que isso parece muito com Cristo. Por quê? Porque a natureza dele é essa, é de compadecer. Os discípulos não estavam tão preocupados com as pessoas nesse momento, mas Jesus estava. Ainda que você olhe para a sua vida, ainda que você avalie a sua história e você perceba que você está sozinho, a natureza de Cristo é nunca te abandonar. Ele sempre está com você e Ele sempre te abandona, indiferente da sua postura. Ele é pai. Pai não abençoa o filho só quando o filho faz coisas boas. Ainda que o filho esteja errando, o pai continua amando. Hoje é domingo. Passa na frente de uma penitenciária para você ver o tanto de familiar que está lá. E se você for avaliar, os familiares é pai e mãe. Quando não, só a mãe. Por quê? Porque não abandona. Pai não abandona, mãe não abandona. E se abandonar, a Bíblia diz, Jesus nunca vai te abandonar. Então, a Bíblia diz que Jesus se compadece. Então começa a pregar. E ele se estende na pregação. Os discípulos então chamam Jesus e falam assim: Jesus, está tarde, manda o povo embora para eles comerem na vizinhança, nas cidades vizinhas. Por quê? Porque nós estamos num lugar deserto, já é tarde e nós não temos recurso. Seria preciso 200 denários. E se tivesse, ainda não dava. Compensa gastar tudo isso com pão? Mas ainda assim Jesus dá uma ordem. Aqui começa a crise dos discípulos. Os discípulos mostram todos os problemas, que são 3, deserto, horário e falta de recursos. E Jesus dá uma ordem mesmo assim. Ele diz, dá a vocês algo para eles comerem. Aí eles ficam em crise. O que nós vamos fazer agora? Não dá para alimentar esse povo. Mas Jesus deu uma ordem. Olha que interessante. Isso é muito parecido com o que nós vivemos. Sabe por quê que é muito parecido? Porque nós estamos em crise baseado naquilo que nós vemos. Os discípulos se viam no deserto, o horário já era avançado e não tinha dinheiro. Eram 3 problemas. Esses 3 problemas vai sempre te perseguir. O tempo todo, ou a maioria do tempo que você gasta, você se depara com um deserto. O que tem no deserto? Calor, cansaço, areia, falta de alimento, insônia, à noite é muito frio, de dia é muito calor, solidão. Isso era o ambiente que os discípulos viam. Quantas vezes você olha para você no seu dia a dia e percebe que você está num deserto? E o pior, quando você olha para você, você pensa o quê? Já passou meu tempo. Vai dar tudo errado, porque já passou, eu já não tenho mais tempo suficiente para rever o meu casamento. Eu não tenho mais condições para resolver a minha vida financeira. Eu não tenho mais tempo para resolver a minha história com a minha família. O meu tempo já passou. Eu deveria ter me convertido igual o pastor Bruno, quando ele era adolescente, quando era criança. Mas para mim não tem mais jeito. Olha, eu quero dizer para você que essa era a crise dos discípulos. Ele estava num deserto e o tempo já era avançado. Quero dizer para você que se Cristo está com você, ainda que você esteja num deserto, e ainda que pareça que você não tem mais tempo para resolver o seu casamento, para ser feliz, para prosperar, para sonhar com uma viagem internacional, para sonhar em ser pastor, para sonhar em constituir família, para sonhar em ser pai, Jesus diz para você que você pode voltar a sonhar indiferente do que você tenha feito até hoje. Os discípulos olhavam com os olhos naturais. Quando eles olhavam com os olhos naturais, eles viam deserto e falta de tempo. É parecido com a gente. Por que muitas vezes você não vai na célula? Porque você não tem tempo. Você não pode parar de fazer o que você faz, você não tem condições para ir na célula. Falta de tempo. É uma outra categoria de tempo.
Por que muitas vezes você convida as pessoas para vir para o culto e ela não vem? Por falta de tempo. Você sabe que pessoas que vivem nesse formato aqui, como os discípulos, vivem em crise. Por quê? Porque vive no deserto e não sabe aproveitar o tempo que tem. Quando você entende que você está no caminho, junto com Cristo, na companhia dele, a história é diferente. Tem um outro problema ainda. O primeiro problema era o deserto, o segundo problema era o tempo, que já era avançado, e o terceiro problema, não tinha recursos. Não tinha dinheiro. Por que tantos casamentos não avançam e param no meio do caminho? Por causa de crises financeiras. Por que tantos sonhos são destruídos? Por causa de crise financeira. Inclusive eu quero abrir um parênteses aqui que há 3 domingos atrás eu falei sobre oferta. E eu falei sobre uma ocasião que a Bíblia conta que Jesus está ali à frente do lugar onde é depositado os dinheiros, os valores, as ofertas, e ele vê muita gente trazendo muito tipo de oferta. Homens depositando assim uma quantidade gigantesca de dinheiro. Mas vem uma mulher, viúva e pobre, e ela deposita uma única moeda. E a Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e fala para os discípulos: de todas as ofertas, essa é a que eu mais me surpreendeu. E eu falei aqui sobre você não desvalorizar a sua oferta. Porque muitas vezes você não tem uma oferta, não é porque você não tem, é porque você acha que aquilo que você vai dar não faz a menor diferença para a igreja ou para o Senhor, ou para você. Aí o que você faz? Você não oferta. A Bíblia diz que a oferta que surpreendeu Jesus foi daquela mulher. E eu falei isso há 3 domingos atrás. E essa semana eu recebi o relatório e tinha um pacote de moeda. Nós nunca recebemos tanta oferta assim de moeda. Aí nós levamos para trocar na farmácia, deu R$126 de moeda, R$140 de moeda. Olha, R$140 é uma fração do que nós gastamos para manter o prédio, para a construção e tudo mais. Mas eu fiquei muito feliz, por quê? Porque você está entendendo que oferta não é quantidade. Oferta é coração, é confiança. Aquela moeda que você depositou é uma semente. O Senhor não pede para você coisas que você não tem, Ele pede para você aquilo que você tem. Nós vamos ver isso aqui no próximo versículo. Os discípulos tinham 3 problemas: localização, que era o deserto, falta de tempo e terceiro, falta de dinheiro. Eles só viam aquilo que eles não tinham. Aí Jesus faz uma pergunta para eles, olha que interessante. Perguntou Jesus: quantos pães você tem? Jesus não quer saber o que você não tem, Ele quer saber o que é que você tem. A gente fica preocupado em dar para o Senhor ou em querer fazer coisas que nós não temos condições de fazer. Mas o Senhor não quer que você faça aquilo que você não tem condição de fazer. Ele diz para você o seguinte: o que você tem? É o que ele perguntou para os discípulos. Os discípulos dão um relatório para ele aqui. Qual o relatório? Falta um lugar adequado, falta um lugar para comprar pão, falta tempo, falta dinheiro. O que os homens que era da companhia de Jesus fez? Deu um relatório daquilo que faltava. O que Jesus fez? Lembrou eles daquilo que eles tinham. Jesus pergunta: o que você tem? Quantos pães você tem? E é o que Jesus pergunta para você hoje. Deixa eu te falar, olha aqui para mim. Sabe por que você vive em crise? Porque você foca naquilo que você ainda não possui, ao invés de você olhar para aquilo que Deus já te deu. Você fica olhando para aquilo que você não tem ainda. Aí você vive uma vida de crise, uma vida de reclamação. Por quê? Porque o Otávio tem um carro 4 portas, mas o Danilo não tem. Aí o Danilo fica olhando para aquilo que ele não tem. O Maicon casou e ele tem uma empresa, enquanto eu não tenho. Para de olhar para aquilo que você não tem. Eu quero ter filho, mas eu não posso, eu tenho um problema. Tá, você ainda não tem filho, mas você tem uma esposa. Você tem um emprego, você tem saúde. Olha que interessante que os discípulos eram homens de Deus, mas eles estavam focando a atenção para aquilo que faltava. Para de focar no que falta e começa a focar naquilo que já tem. Para de ficar olhando para o... É uma tentação, né? É uma tentação.
Estava dizendo para a Bruna aqui agora, para a pastora Bruna. Se fosse no salão antigo, antes da ampliação, nós íamos estar abarrotado de gente, né? Ia estar até aqui o fundo aqui. Agora, como nós ampliamos, ainda tem mais 3 vezes o espaço que nós estamos ocupando aqui. É natural que você fica pensando, nossa, o que eu tenho que fazer para encher esse salão? Não, vamos fazer, ai meu Deus, preciso ganhar mais gente para Jesus. É uma tentação, esse não é o foco. O foco não é o que eu não tenho, o foco é o que nós já temos. O que nós temos? Nós temos visitantes, isso é uma bênção. O que nós temos aqui? Nós temos na equipe 11 líderes de célula, isso é uma bênção. Nós temos aqui, deixa eu te falar aqui um número, nós temos uma frequência, alguém contou já aqui o número de pessoas que temos? 65. Hoje de manhã nós tivemos 51 adultos. 114. Olha, é um número grande. Tira aí umas 10 pessoas que vêm nos 2 cultos, que é a banda, mais alguns seminaristas. Vamos colocar aí 104 pessoas. Dos 104 participantes do culto, nós temos 55 a 60 irmãos dizimistas, que todos os meses têm um compromisso. Olha, isso é tremendo. É praticamente metade da igreja. Alguém podia dizer, mas e a outra metade? A outra metade são irmãos queridos do mesmo jeito, mas nós focamos naqueles que têm ofertado e dizimado, porque nós temos um focado nesse número. Não é que é mais importante, não, pelo amor de Deus. Todos são igualmente importantes. Eu só quero mostrar para você que nós olhamos não o copo meio vazio, nós olhamos o copo meio cheio. Por quê? Porque eu não posso focar no que está faltando. Eu glorifico a Deus pelos irmãos, porque todo domingo a oferta e a dízimo, todo domingo nós reunimos aqui e os irmãos vêm participar. Se falta, se nós não temos o palco que nós queremos, o sistema de iluminação, o sistema de som que nós queremos, nós vamos conseguir, mas nós valorizamos aquilo que nós temos. Por quê? Porque foi isso que Jesus falou para os discípulos. Ah, falta palco, falta portão, falta painel, falta gente. Jesus falou, o que você tem? E eu quero ministrar isso na sua vida hoje. Quero ser profeta na sua vida e declarar, para de reclamar, porque o Senhor pergunta para você hoje, o que é que você tem? Os discípulos olham e eu imagino que eles ficam até intimidados, porque havia 5.000 homens, não conta nem criança nem mulheres, 5.000 homens. E o que eles tinham? 5 pães e 2 peixes. O que vai ser feito com 5 pães e 2 peixes se tem 5.000 homens? Vamos contar que tem a metade desse número de crianças, 2.500 crianças. E vamos contar que tem metade disso de mulher, 2.500 mulheres. O total é de 10.000 pessoas. E o que eles têm? 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes é uma fração daquilo que é necessário. É igual a oferta que eu e você entregamos aqui. É uma fração. Uma moeda de R$1 e uma moeda de 25 centavos tem poder para mudar a vida de alguém? Não. Mas a partir do momento que eu olho para essas 2 moedas e vejo nela semente, eu digo para o Senhor, isso aqui é o que eu tenho. Quando você dá aquilo que você tem, o Senhor multiplica. O que eu tenho? Eu tenho uma casa. Eu tenho uma casa com 2 sofás. E eu quero abrir a minha casa para ser anfitrião de uma célula. É o que eu tenho. Está aqui, Senhor, é o que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho o meu talento. O que você faz? Eu toco baixo. É isso que eu quero ofertar para o Senhor. Olha, o Senhor não vai pedir para você tocar baixo se você não tem isso. Do mesmo jeito que o Senhor não vai pedir para você ficar na mesa de som se você não tem esse talento. Porque o Senhor não violenta ninguém. Ele pede só aquilo que você tem. Se você não tem, Ele não vai te pedir. Não é bom saber disso? Não é bom você saber que o Senhor não vai pedir nada para você que você não tem a condição de entregar? Ele pede apenas aquilo que você pode entregar. Os discípulos então agora falam para Jesus, olha, nós temos 5 pães e 2 peixes.
Então Jesus, a Bíblia diz no versículo 39, então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se. Repete comigo, assentar-se. Assentar-se em grupo na grama verde. Assim eles se assentaram em grupo de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão, e os que comeram foram 5.000 homens. Olha que interessante o que está acontecendo aqui. Mudou a cor de novo. Você está vendo que nós somos assim. Nós vamos mudando a cor para você não enjoar. Os irmãos são uma bênção. Então, olha o que acontece aqui. A Bíblia diz assim, ó, que Jesus pega o pão e o peixe. E antes, olha aqui. Antes de que o milagre acontecesse, o que Jesus diz para os discípulos? Organiza para eles fazerem o quê? Assentar. 1, 2 e? Assentar. Só as mulheres. 1, 2, 3 e? Só os homens. 1, 2, 3 e? Todos juntos. 1, 2, 3 e? Olha que interessante. Antes de acontecer o milagre, Jesus falou: eu só faço o milagre se todo mundo se assentar. Olha que interessante. Primeiro, Jesus não pede nada que você não tem. E segundo, Ele só faz o milagre se você descansar. Ele não faz milagre com ninguém de pé. Ele só faz milagre com todo mundo sentado. Você sabe que eu pus isso aqui? Não é por causa dessa pregação não, é porque eu acho bonito. Vocês não acham bonito? Se cruzar a perna então, gente. Ó. Olha que interessante, a Bíblia diz que Jesus fala: eu multiplico, mas antes todo mundo sentado. Sabe o que significa isso? Que você só vê milagre se você decidir descansar. Enquanto você está de pé, correndo, enquanto você está de pé procurando lugar para comprar pão, enquanto você está de pé procurando recurso, você não pode ver milagre. Você só vê milagre quando você descansa. Todo mundo sentado. De 50 em 50 e de 100 em 100. Mas eu quero todo mundo sentado. Você já percebeu que quanto mais você faz, pior fica? Quanto mais você descansa, mais o Senhor faz. A Bíblia diz assim: aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Você sabe que a questão não é o sono, não é dormir. É que a maior expressão de descanso é dormir. O Senhor dá aos seus amados enquanto eles descansam. Você quer ver o milagre do Senhor no seu casamento? Você tem que descansar. Você quer ver o cuidado de Deus nas suas finanças? Você tem que descansar. Você quer ver o cuidado de Deus sobre os seus filhos? Estou apontando para lá que nós temos o Kids. Você quer ver o cuidado de Deus? Descansa. Você quer ver, pastor Bruno, a igreja cheia? Você tem que descansar. Se você ficar tramando, Deus não faz. Porque ou você trama ou você crê. É impossível tramar e crer. Ou trama ou crê. O que você prefere, tramar ou crer? A Bíblia diz: assenta. Eu não quero saber o que você não tem. Eu quero saber o que você tem. 5.000 homens para 5 peixinhos. Não, eu vou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou esconder isso aqui e eu vou comer. É melhor do que dar para Jesus. É capaz de Jesus olhar para mim e falar: você acha que eu tenho cara de idiota, Pedro? 5 pães e 2 peixes, eu vou fazer o que com isso aqui, garoto? Eu fico pensando nos discípulos, a crise deles. O lugar não é adequado, o tempo não é adequado e não há dinheiro o suficiente. O que eles têm? 5 pães e 2 peixes. Eu vou ofertar isso aqui para Jesus? Não, Jesus, que deu para mim vida, que me chamou para ser discípulo, agora eu vou dar isso para Ele? Olha aqui para mim. Jesus não pede nada do que você já tem. Portanto, dê o que você tem. Dê um pouco da sua inteligência. Você se acha pouco inteligente? É o suficiente. Você se acha um cara orgulhoso? Dá o que você tem para o Senhor. Dá o seu orgulho para Ele.
Não, ixi, você não conhece a minha história, não. Ih, já roubei, já matei, já me prostituí, fiz tanta coisa errada. Pois é, o Senhor sabe disso. Eu não preciso saber. Você sabe e o Senhor sabe. Sabe o que ele diz? Dá o que você tem. Essa merreca aí, 5 pães e 2 peixes, é o suficiente para mim fazer. Agora, senta. Você já fez muito. E tudo que você fez, deu errado. Quando você se levantou para fazer, deu crise, deu problema. Agora senta e eu vou fazer. É interessante que o tecladista pode vir aqui, tá? Para fazer, que a gente já está acabando. É interessante que depois que o povo senta, Jesus pega o pão. A Bíblia não diz se ele pegou os 7 pães, mas a Bíblia diz que ele pegou o pão. Olha aqui para mim. Levantou o pão e orou. Aqui no livro de Marcos não fala sobre o que ele orou, mas em um dos evangelhos a Bíblia diz que ele levanta o pão e diz assim: Senhor, eu te dou graças, porque sempre me ouve. E ele parte o pão. Pum. A Bíblia também não diz que ele partiu o pão em 12 pedaços e deu um para cada discípulo, para cada um dos discípulos. A Bíblia diz só que ele partiu. Ele parte o pão e depois o pão partido ele faz o quê? Dá para os discípulos. Como eu disse, eu não sei se ele deu um pedaço para cada discípulo, ou partiu o pão, deu uma metade para um de um lado e outra metade para o outro. A Bíblia não diz. Mas a Bíblia revela que no momento que ele partiu o pão, o milagre aconteceu. Agora que o milagre aconteceu, ele dá os pedaços partidos para os discípulos. E os discípulos faz o quê? Faz o milagre? Não. Os discípulos repartem o milagre que foi feito por Jesus. Sabe qual é a crise da maioria dos crentes? Que você acha que você tem que fazer o milagre. O milagre já foi feito. O seu papel é o mesmo dos discípulos. É só compartilhar o que já foi feito pelo Senhor. Você não tem a responsabilidade de fazer nada, muito pelo contrário. Ele usa o que você tem, que mesmo que é pouco, é o que você tem. Ele diz para você: agora que você me deu, fica quieto, senta aí, não sai daí. Deixa que eu faço. Agora que está feito, ele dá na mão dos discípulos e diz para os discípulos o quê? Reparte. E os discípulos vão repartindo o pão. E eles repartem, 5.000 homens comem. As mulheres que estavam próximas ou junto também comeram, as crianças também. E sobrou um cesto para cada discípulo. Quantos cestos sobraram? 12. Cada discípulo ficou com um cesto cheio. Cheio do quê? De milagre. Que quem fez? Jesus. Eles só tiveram que repartir. Sabe por que muitos crentes vivem em crise? Porque eles acham que é eles que têm que fazer. Eu sou o pastor, agora eu vou ter que fazer uma estratégia para encher de gente aqui. Eu vou ter que ir para a praça, eu vou ter que alugar um carro dizendo: atenção, a comunidade Casarão ampliou a sua estrutura, venha nos fazer uma visita. Por quê? Porque eu tenho que fazer. Não, você não tem que fazer nada. Você tem que sentar e saber que quem faz é o Senhor. Sabe por que muitos pastores se tornam dono das igrejas? Porque foi eles que fizeram. Aí eles se tornam dono. Nada do que existe aqui fui eu que fiz. A minha responsabilidade é vir aqui no domingo, compartilhar, dividir o pão que o Senhor partiu comigo. Aí eu compartilho. Isso aquece o coração do Maicon, que chama o Renan. Aí o Renan vem com a esposa e chama o Marcelo e a Fran, que vem também. Tudo isso que eu estou falando é verdade, não é fictício não. Aí o Darcy recebeu também. Aí ele vai fazer um curso e ele conhece um rapaz lá, o nome dele é Newton. Aí ele fala para o Newton: tem um lugar que parte o pão e a gente se alimenta, vamos lá comigo comer? Aí o Newton vem. Aí o Newton gosta. Aí o Newton volta outras vezes. Aí o Eric comeu do pão, gostou e chamou o amigo para vir junto. Olha, precisa tramar alguma coisa? Não. Precisa do quê? Apenas crer. O milagre foi feito, agora eu compartilho.
À medida que eu compartilho, vai matando a fome de mais gente. Se mata a sua fome, te dá satisfação. Se te dá satisfação, te dá prazer. O que você quer para as pessoas que você ama? Satisfação e prazer. Aí você convida elas para vir também. Por quê? Você faz milagre? Não, eu só compartilho o milagre. Os discípulos estavam em crise, porque eles olhavam para si e não via aquilo que eles acreditavam que era necessário. Quando você olha para você, você só encontra aquilo que não é necessário. Você encontra maldade, você encontra egoísmo, você encontra fraqueza, você encontra chateação. Por isso eu quero dizer para você, para de olhar para dentro de você. Comece a olhar para a ordem que Cristo deu. Qual a ordem que Cristo deu para os discípulos? Dá comida para eles. Eles olhavam para si e não tinha nada. O que Jesus disse? Senta e olha o que eu vou fazer. Depois que eu fizer, eu vou dar para vocês e vocês vão só repassar. Jesus diz a mesma coisa para você hoje. Não fique ansioso nem aflito. O Senhor conta com aquilo que você já tem. Nós temos um irmão aqui, o nome dele é Juan. Ele é um querido, ele é a esposa. Trabalha com serralheria. Nós queremos colocar um toldo lá e uma pessoa veio aqui fazer o orçamento para mim e cobrou R$890 para instalar o toldo e cobrir o toldo com uma lona nova. Aí eu liguei para ele e falei, você conhece alguém que faz esse serviço? Que eu só fiz orçamento com uma pessoa e não conheço mais ninguém. Ele falou, quanto cobrou? Eu falei, R$890. Ele falou, espera um pouco. Aí ele ligou para um amigo dele, retornou para mim e falou, eu tenho um amigo que produz a lona. Ele cobrou R$290 e eu mesmo vou instalar a lona para você no todo. E depois eu, junto com os seminaristas, você viu que eu já tirei meu corpo, né? Já vou aproveitando aqui, que eu não sou bobo também. Eu, junto com os seminaristas, vamos instalar o todo lá na igreja. O Ju, que é o Juan, nós chamamos ele de Ju, ele não é o cara para estar aqui pregando. Ele tem até vergonha. Mas ele descobriu que ele pode dar aquilo que ele tem. Ainda que seja 5 pães e 2 peixinhos, mas é o que ele tem. O Senhor se alegra com isso. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai pedir nada para você que você não tenha. Ele só pede aquilo que você tem. Quero dizer para você, confie nele e ele fará. Espera no Senhor e você vai contemplar o milagre. Mas quem faz é ele. Nós só compartilhamos. Eu queria que você ficasse de pé. Queria que você fechasse os seus olhos e que você dissesse para o Senhor, quais são os talentos que você tem? Diga para o Senhor, fala, Senhor, eu não tenho muito para te dar, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Senhor, eu não sou pregador da palavra, eu não sei cantar no louvor, eu não sei tocar nenhum instrumento, mas Senhor, eu sou um serralheiro. Como eu posso adorar o Senhor sendo um serralheiro? Senhor, eu trabalho no banco. Como eu posso servir ao Senhor sendo um funcionário do banco? Senhor Jesus, eu não sei quais são os meus talentos ainda, mas eu quero te servir. Diga para Ele. Fala para Ele, fala, Senhor, eu confio em Ti. O meu coração está em Ti, Senhor. Abra a sua boca, mexa os seus lábios. Diga para o Senhor, eu quero abrir mão daquilo que eu vejo. Quando eu olho para mim, eu só vejo o deserto. Eu só vejo escassez de tempo e ausência de recursos. Mas quando eu olho para o Senhor, eu vejo, Pai, os seus milagres. Te amo. E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo.
Aleluia. Senhor Jesus, como os discípulos, Pai, nós somos homens e mulheres que vivemos em crises existenciais, crises financeiras, crises emocionais, crises conjugais. Senhor, quando nós olhamos para nós, só resta decepção. Por isso, Senhor Deus, eu quero orar aqui, Pai, e declarar que nós abrimos mão de olhar para nós mesmos, e nós olhamos para o Senhor, Pai. Nós declaramos que o nosso foco está em Ti, Senhor. Nós declaramos que nós esperamos no Senhor.